Então, gente, boa tarde aos polos da UITEC. Hoje a gente começa mais um café científico. E essa é a primeira data que acontece o café científico em 2015. Em 2015 a gente vai trabalhar sempre a temática da luz nos nossos debates e em consonância com a proclamação da ONU que 2015 é o Ano Internacional da Luz. Hoje a gente tem no Café Científico o professor e doutor André Zaranquim, que ele vai falar um pouco para a gente sobre a Antártica. O Zaranquim ele é professor titular do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Faculdade de Filosofia de Ciências Humanas, aqui da UFMG, e coordenador da pós-graduação de Antropologia da UFMG também. Ele é graduado em Antropologia, com orientação em Arqueologia, na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires e possui especialização em História Crítica da Arquitetura na Faculdade de Desenho, Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Buenos Aires e doutorado em História na Unicamp. Ele também é coordenador do Laboratório de Estudos Antárticos em Ciências Humanas na FAFISH, aqui na UFMG. Então a gente vai passar a palavra para ele. Ok, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo. Já adianto que provavelmente vocês escutem um sotaque distinto. Não se preocupem, logo vão se adaptar. Eu nasci na Argentina, mas já levo bastante tempo aqui no Brasil. O convite foi um pouco para falar sobre a Antártida, a percepção do tempo e, a partir disso, a temática da luz. Eu sou arqueólogo, há 20 anos desenvolvo pesquisas estudando as primeiras ocupações humanas na Antártica. Então, eu estabeleci um roteiro que vai primeiro uma pequena introdução sobre o que é arqueologia, depois vou falar sobre a história da chegada humana à Antártica e, finalmente, nossas pesquisas em arqueologia e antropologias antárticas, com ênfase em uma linha que estamos desenvolvendo em o que seria enfoques fenomenológicos que se referem à utilização dos sentidos para construir uma série de hipóteses e teorias que permitam nos conectar desde o presente com o passado. Então, o que é, em primeiro lugar, eu falei que ia mencionar sobre arqueologia. O que é arqueologia? Provavelmente a maioria de vocês tem uma ideia na cabeça, que pode estar certa, pode estar errada, pode ir desde dinossauros até Indiana Jones. Mas todo mundo, em certa medida, sabe o que é um arqueólogo. Isso, em palavras de um arqueólogo alemão que se chama Cornelius Holzdorf, tem a ver porque, hoje em dia, a arqueologia é parte do que podemos denominar cultura popular. Tem desde desenhos animados para crianças até os filmes de Indiana Jones que se referem à arqueologia. A arqueologia ela tem todas as características para criar heróis, aventuras que todo mundo considera interessantes. Agora, o que é arqueologia de verdade? As definições mais modernas em arqueologia a definem como uma disciplina científica que estuda as pessoas, que estuda o ser humano a partir da cultura material, ou seja, a partir dos objetos construídos e, em geral, abandonados pelo ser humano no passado. Em outras palavras, no lixo antigo. O arqueólogo trabalha, o grande tesouro do arqueólogo são as lixeiras antigas. Isto faz com que a arqueologia seja uma disciplina democrática. Porque, basicamente, para estudar o passado, temos duas grandes fontes, os documentos escritos e a cultura material. Documentos escritos foram geralmente construídos e publicados pela elite, aquela que sabia ler e escrever, coisa, digamos, característica das sociedades e a sociedade ocidental até meados do século XX. Então, cada vez que utilizamos um documento para estudar o passado, geralmente estamos lendo a visão que essa elite tinha sobre o passado, sobre as coisas e sobre outros grupos sociais. Agora, a arqueologia, ao trabalhar com cultura material, ao trabalhar com esse lixo antigo, tem a possibilidade de ter um contato direto com aqueles grupos que produziram esses objetos. Isso significa que qualquer pessoa de qualquer grupo social tem produzido algum tipo de lixo. E o arqueólogo, ao ler, ao ter contato com esses restos,
tem a possibilidade de colocar visível agora na história aqueles grupos que o antropólogo Eric Wolf denomina os grupos sem história. Então, a arqueologia contribui para uma reescrita da história agora centrada em aqueles grupos que ficaram marginados do que suele denominar história oficial ou metas narrativas. E por que é importante que diferentes grupos tenham lugar na história? Porque é o passado o que legitima o presente. Todos nós temos um nome e um sobrenome. O nome representa o presente, o sobrenome representa o passado. Somos uma pessoa com uma identidade porque precisamente nosso nome está conjugando presente e passado. O mesmo acontece com grupos afros, com mulheres, com crianças, com velhos, com grupos proletários. Ao se legitimar, ao ser visíveis no passado, eles, portanto, podem negociar de forma direta no presente, criando sociedades muito mais democráticas e pluralistas. O que acontece na Antártica? Se qualquer de nós pega um livro sobre a Antártida, geralmente vamos a encontrar que oficialmente a Antártica foi descoberta e ocupada pelo ser humano no início do século XIX, e os livros falam sobre a chegada de grupos foqueiros, mas imediatamente já começam a centrar a discussão sobre os heróis, os grandes heróis, os capitães, quem foi o primeiro que chegou ao Polo Sur. E estes grupos foqueiros, estes primeiros ocupantes temporários de Antártica, acabam sendo invisíveis para a história deste continente. Ao mesmo tempo, a Antártica como território internacional, é o único território internacional que existe a nível mundial. Isso significa que não existe nenhum país que seja o dono da Antártica. É um território que, a partir de meados do século XX, com o Tratado Antártico, é um espaço que unicamente pode ser ocupado para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Porém, obviamente, a Antártica é a maior reserva mundial de água doce, tem uma quantidade também importante de petróleo, diferentes tipos de minerais. Então, diferentes países, ao longo do tempo, têm reivindicado soberania sobre este continente, e para isso têm utilizado diferentes discursos históricos. Eu fui, ou pessoas do meu país foram as primeiras em chegar à Antártica. A nível histórico, o que se sabe é que existem 4 países principais que estão com um reclamo mais forte de soberania, que é Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e Argentina. No caso dos ingleses, em 1819, um capitão inglês foi o primeiro que oficialmente tomou posse da Antártica e, obviamente, colocou isso em um documento escrito e divulgou para o resto dos países. A partir desse momento, a Antártica se abriu para o mundo e especialmente para grupos de caçadores de focas e baleias que iam a este continente para explorar recursos associados com uma indústria e um mercado crescente a nível mundial. Ou seja, a chegada da Antártica ela está associada diretamente com a expansão do mundo capitalista. E isto é importante porque geralmente estes livros de história falam de azar, falam às vezes do coragem dos marinhos e deixam de lado as verdadeiras motivações da chegada do ser humano à Antártica, que são econômicas. Como mencionei, a partir de 1819, diferentes companhias de caçadores de focas começaram a actuar em Antártica e em poucos anos, aproximadamente 5 anos, praticamente 85% dos animais da Antártica, estamos falando de elefantes e lobos marinhos, foram massacrados para poder precisamente extrair pele e óleo para abastecer os mercados a nível mundial. Arqueologia, já mencionei,
tem como objetivo, na atualidade, estudar e reescrever a história dos grupos em história. Portanto, nós, como arqueólogos e antropólogos, decidimos desenvolver um projeto centrado em estes grupos que sempre têm sido invisíveis para a história oficial. Em 1995, a partir de um descobrimento em uma caverna de uma série de restos arqueológicos por geólogos argentinos, na época eu era pesquisador do CONICET, que é o equivalente ao CNPq na Argentina, e eu iniciei então um projeto para estudar esses restos que permitiram mostrar um sistema de ocupação humana destes caçadores de foca da Antártica de inícios do século XIX. Assim, o objetivo inicial do projeto foi estudar as primeiras ocupações humanas da Antártica por parte destes foqueiros, e em 2009 este projeto começa a ser desenvolvido desde o FMG. Eu sou professor aqui desde 2007 e abrimos também uma linha em antropologia para estudar como foi a ocupação humana da Antártica, não simplesmente no início, as primeiras ocupações, mas também até a atualidade. Dentro do qual, algumas das perguntas que fazemos como são construídas as relações de gênero em um continente associado e ocupado principalmente por homens, como cada país desenvolve uma logística específica para lidar com as características da Antártica, qual é o lugar dos militares, dentre outras coisas. Então, podemos dizer que atualmente se trata de um projeto de arqueologia e antropologia antártica liderada pela FMG e com a participação de universidades de países como Argentina, Chile, Austrália e Estados Unidos. Bom, nossos trabalhos, principalmente de arqueologia, têm permitido descobrir uma quantidade importantíssima de sítios arqueológicos na Antártica, que basicamente são construções em pedra, refúgios feitos por estes foqueiros que geralmente passavam ao redor de um mês acampados nas costas de Antártica, principalmente nas Islas Shetland do Sul, que são um conjunto de ilhas que ficam a 120 quilômetros ao norte da Península Antártica e que possuem a maior diversidade animal de todo o continente e, obviamente, por estas características, foi o centro da ação humana no início do século XIX. Dentro de estos sitios construídos con pedra, hemos recuperado una colección arqueológica importantísima que está almacenada aquí en la UFMG. Entonces, la UFMG posee a mayor colección arqueológica antártica do mundo y ella es objeto de estudio tanto de estudiantes de graduación, de mestrado y de doutorado. Vou falar agora sobre uma linha fenomenológica, que é essa que nos permite discutir as questões de tempo e luz na Antártica. Todos sabem que as bases epistemológicas da ciência e da sociedade ocidental foram construídas pela filosofia cartesiana, que são as propostas de René Descartes no século XVII, e dentro delas uma é a separação no que seria uma pessoa em mente e corpo. Esta separação entre mente e corpo fez que a visão se transformasse no principal sentido utilizado pelas pessoas do mundo ocidental que criam uma organização do mundo com os objetos e com outras pessoas dada precisamente por a visão. Um antropólogo norte-americano que se chama Edward Hall publicó un libro en final de la década de los 60 que se llama The Hidden Dimension, la dimensión oculta, en el cual propone que alrededor de una persona tem uma série de círculos a partir dos quais organiza o espaço com os demais. Principalmente tem um círculo que ele cria a 1 metro de distância, que é a distância a partir da qual nos relacionamos com aquelas pessoas que não conhecemos.
Unicamente nossos pais, nossos filhos, nossas esposas são os que podem passar esse círculo que seria uma extensão de nosso próprio corpo. Também este modelo oculocentrista, baseado nas teorias de Descartes, é a que faz de nossa sociedade uma sociedade que pode ser denominada como cartográfica. Todo é colocado dentro de mapas que têm, por sua vez, nomes, fotografias, que criam um distanciamento entre a pessoa e o mundo ao seu redor. Final do século XIX, tem umas propostas filosóficas distintas de Edmund Husserl, que é o iniciador desta corrente fenomenológica, e continuadas na década de 1950 e 60 por outro filósofo que se chama Merleau-Ponty. Merleau-Ponty e Husserl, a proposta deles é que não pode ser diferenciado corpo e mente. A gente é uma pessoa corporificada. Somos no mundo. Nos relacionamos com o mundo a partir de nosso corpo e, desta forma, os sentidos adquirem um lugar chave dentro de esta relação entre nós, como indivíduos que somos mente e corpo, agora como unidade, e o mundo a nosso redor. Então, uma das formas de nos aproximar dos grupos caçadores de foca do início do século XIX é tentar pensar a paisagem antártica não desde uma visão cartográfica, porque eles não necessariamente, quando estavam no local, tinham mapas. Como podiam organizar um espaço sem GPS, sem mapas? Precisamente a partir dos sentidos, a partir da localização dos pontos mais altos, onde estavam os animais, água, etc. Então, desde nosso projeto, decidimos fazer um experimento fenomenológico que permitisse o arqueólogo que está compartilhando com aqueles grupos que estamos estudando a possibilidade de estar na Antártica. A gente também mora em acampamentos, passamos frio, nos movimentamos nos mesmos paisagens que eles. Vamos fazer um experimento que permita desenvolver uma visão não cartográfica, não oculocentrista de estes espaços. E, obviamente, a organização da paisagem, a organização do tempo e a percepção da luz adquirem um lugar chave dentro de estes estudos. O que acontece na Antártica? A Antártica é um dos locais, conjuntamente com o Polo Norte, onde durante os meses final de dezembro e início de fevereiro, onde não existe noite. É um dia que não termina nunca. E precisamente uma das formas de organizar o tempo, de perceber as transformações do tempo no mundo ocidental, é a diferenciação dia e noite. Então, como podemos nos organizar em um local que não tem noite? E, bom, este é um dos primeiros desafios que a gente fez. Bom, obviamente começamos a nos guiar por elementos sensitivos diferentes, como, por exemplo, o cansaço, o frio, a fome, e ao longo do tempo de estar na Antártica, começamos a perceber também mudanças na luz. Como é uma luz do que seria de manhã, como é uma luz de meio-dia e como é uma luz de noite, que são elementos quase imperceptíveis para a maioria das pessoas comuns, mas que, estando nesse local, começam a se transformar em medidores importantes para organizar o tempo. Como dormir em um espaço onde a luz está ligada o tempo todo. Então, também, nosso corpo começa a desenvolver uma série de estratégias em qual a luz é central, mas ao mesmo tempo existe algum switch dentro de nossa cabeça, algum chip que permite desligar estes elementos para que agora a vida de alguém que não está acostumado a essa paisagem, a esse local, a essa luz, possa ser possível. Outra questão chave também tem a ver com a organização da luz nessa paisagem. Sim? Lástima, eu trouxe uma série de apresentações de slides
de fotografías, porque falar de luz sem mostrar imagens fica complicado. Mas é importante também ressaltar como, olhando a paisagem e a sua relação com a luz, é possível criar uma espécie de relógio, cuja observação permite também marcar o passo do tempo ao longo do dia. Basicamente, o que tentei com esta breve fala é mostrar como a organização do tempo em um espaço que não tem ocupação humana definida, um espaço que não está associado ao que Michel Foucault diria um sistema de poder, pode ser ocupado e colonizado e transformado em um espaço de vida pelas pessoas a partir de estos enfoques fenomenológicos que implican un estar en un lugar y, por tanto, o inicio de uma relação duradoura entre as pessoas e seu entorno. O futuro deste projeto, que tem financiamento do CNPq, da CAPES e da FAPEMIG, realmente é trabalho de uma vida. Tem alguém que brincava e falava que a grande limitação do arqueólogo é a duração de sua própria vida, o tempo de sua vida, porque, de fato, o trabalho arqueológico é o trabalho de um detetive, é um trabalho muito detalhado e apenas vai poder trabalhar de forma aprofundada poucos sítios. Então, geralmente, o arqueólogo acaba com mais perguntas quando termina um projeto de quando as iniciou. Mas isso também é um estímulo, uma coisa positiva que sempre leva a continuar para avançar. Nosso projeto, então, está agora centrado aqui no FMG. Aqueles que têm interesse, temos vários sítios na internet, é só colocar paisagens em branco, arqueologia antártica, e vocês vão ter acesso a nossas publicações, vídeos, fotografias, etc. Alguém tem alguma pergunta? Primeiro eu gostaria de parabenizar o professor pela palestra, muito boa. E eu gostaria de saber o seguinte, com a atual conjuntura econômica do Brasil, as pesquisas na Antártica continuam na base brasileira ou foi prejudicado de alguma forma? Bom, é o seguinte, há 3 anos atrás, 2012, teve um incêndio muito importante na base brasileira. Ela foi destruída em 90%, o que, em certa medida, complicou o desenvolvimento de os projetos centrados na base Comandante Ferraz. Em nosso caso, como mencionei, estamos trabalhando principalmente nas Ilhas Shetland do Sul, em acampamentos que a gente monta. Isso significa que geralmente passamos de um mês, 30 a 40 dias em acampamentos, que implicam, obviamente, uma logística importante, chegar em barco, temos helicópteros no lugar, montar o acampamento com, digamos, alimentação, etc., para poder viver esses 40 dias. E, como mencionei, nosso caso, não fomos tão afetados como, principalmente, os projetos de biologia, geografia, geologia, etc., que desenvolvem trabalhos em Ferraz, que agora começa a ser reconstruída. Agora tem os módulos emergenciais que permitiam aos pesquisadores avançar de forma um pouco mais devagar, mas a partir desse ano vai a dar início à construção da nova base Comandante Ferraz e se calcula que em 2 ou 3 anos máximo vai estar terminada. E por que é importante esta pesquisa? Eu aproveito também para colocar. A Antártica, por ser território internacional, é uma vitrine mundial sobre a capacidade científica que os diferentes países têm. O Brasil foi o país que mais cresceu e que mais investiu em pesquisas antárticas nos últimos 10 anos. Fora Estados Unidos, o segundo país americano que mais pesquisas mantém na Antártica é o Brasil. Obviamente, com a situação de crise desse ano,
e final do ano passado, a coisa está começando a mudar. Em princípio, não foram feitos cortes, mas também não foi aumentado e mantido o ritmo de crescimento que já há alguns anos vinha sendo investido na pesquisa antártica. Eu faço votos que o governo não corte verba das pesquisas da Antártica, igual tem cortado da educação, né? Obrigado. Por nada. Você falou que quando eles terminam as pesquisas, eles acabam tendo mais perguntas, obtendo mais perguntas. Eles procuram responder todas elas? Bom, qual é o motivo para alguém iniciar uma pesquisa? Perguntas. Obviamente que quando termina, ele respondeu as perguntas que queria, mas também achou outras interessantes. Então, isso é o que, em certa medida, movimenta a ciência. Se as perguntas se esgotam, não temos nada que pesquisar. Então, eu acho extremamente positivo a ideia de que sempre tenha perguntas relevantes para continuar pesquisando, porque é o estímulo que precisamos para continuar trabalhando, para que novos pesquisadores, novos estudantes se sumem a nosso projeto e a outro tipo de pesquisas também. Boa tarde, Henrique, falando aqui com você de Salará. Eu gostaria de saber do professor, os pesquisadores não nativos da Antártica, qual o tempo de resistência física de um ser humano em pesquisa, em trabalho nessa região, cuja as diferenças de luz durante o dia são muito radicais, vamos dizer assim. Qual o tempo de resistência física e permitida, talvez pela saúde internacional ou pela saúde pública local, que o pesquisador pode trabalhar naquele local? É uma pergunta interessante. De fato, agora o Brasil está desenvolvendo um projeto aqui na FMG sobre medicina antártica, que não existia até o momento. Então, para poder ir à Antártica existe um treinamento pré-antártico e existe uma série de estudos médicos que alguém tem que aprovar para demonstrar que está em condições físicas para poder ir para a Antártica. Também é importante diferenciar o que é o verão antártico do inverno antártico. No verão a gente trabalha com temperaturas em torno a 0 graus, mas com um pouco de vento já está em menos 5, menos 10 graus. O inverno a temperatura pode chegar a menos 80 graus. Sim? Ou seja, e obviamente se no verão temos luz, no inverno não tem luz, é só noite. Isso significa que obviamente as condições de sobrevivência em um momento e outro são completamente distintas. Inverno só se pode sobreviver dentro de uma base. No verão, que estava dizendo, a gente precisa sempre... temos um alpinista, a Marinha do Brasil, ela obriga a todos os acampamentos a levar uma pessoa especializada em supervivência, que está continuamente controlando a saúde também dos pesquisadores, porque realmente as temperaturas mudam muito rápido, é uma situação sempre de perigo. Se uno cai na água, provavelmente tem um minuto de vida antes de morir, digamos, por congelado. O mesmo o tema de beber água, alimentação, etc. Então, não é que existe um perfil de quanto tempo uno pode trabalhar, não, depende de cada pessoa, mas sempre se precisa um controle muito rígido para evitar situações de morte, como aconteceu, por exemplo, na base brasileira durante o incêndio. 2 militares morreram e é muito comum que todo ano tenha uma quantidade importante de acidentes e de mortos na Antártica por, às vezes, não seguir os protocolos de segurança, entre outras coisas, cuidado com o clima e a geografia do lugar. Eu queria saber qual que é a forma de governo da Antártica. Ok. A Antártica, como mencionei, é um território internacional. Sim? Na década de 50 se assina, digamos, existia, obviamente, antes
uma espécie de conflito de diferentes países que tinham reclamos de soberania sobre a Antártica. Como não se chegava a nenhum lugar, se decidiu, a partir das Nações Unidas, criar este território internacional, este Tratado Antártico, que é assinado por uma grande quantidade de países, dentre os quais está o Brasil, no qual a Antártica vai ser preservada como um território no qual a única possibilidade de acesso é para desenvolver pesquisas científicas ou, actualmente, também turismo. Então, todas as decisões que têm a ver com a Antártica passam por os signatários de este Tratado Antártico, que tem reuniões periódicas todo ano e que, por lo menos, tem ainda uns 20 anos de vigência. Mas o mais provável é que isto se mantenha ao longo do tempo, criando também um espaço interessante, porque é um espaço de utopia. Você pode ter dinheiro, o dinheiro não serve. Existe solidariedade e existe companheirismo entre os diferentes países. As bases, por exemplo, tem bases que só funcionam durante o verão, não tem chave, sempre estão abertas. Se tem alguma emergência, qualquer pessoa pode chegar e, digamos, tem comida, etc., utilizar a comida. Se tem um acidente, simplesmente pede ajuda e aquele país que tem um barco mais próximo vai vir a resgatar. Então, realmente é um país da solidariedade, um país da utopia, como não existe um país, quer dizer, um território, como não existe em nenhuma outra parte do mundo. Eu queria saber se vocês, se na Antártida, tem algum registro da passagem do homem pré-histórico por lá. Ok. Precisamente eu mencionei no início da minha apresentação que, por ser um território internacional, ele sempre esteve submetido a diferentes pressões políticas e principalmente a manipulação dos dados históricos em função da conveniência de cada país. A nível histórico, 4 países são os que têm documentos que estariam, em certa medida, sustentando que foram entre os primeiros a chegar, que é Estados Unidos, Inglaterra, Argentina e Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e Argentina. O Chile, que tinha ficado de fora, ele tentou, através da arqueologia, demonstrar que grupos aborígenes pré-históricos chilenos tinham chegado antes que os europeus, ou seja, antes que início do século XIX. Foram encontrados uma série de, por exemplo, um crânio de uma mulher indígena e umas pontas de flecha, e o que se demostrou é que essas pontas de flecha foram introduzidas de forma intencional por alguém, ou seja, elas não eram originais de Antártica, mas foram introduzidas posteriormente, e o crânio da mulher podia também ter chegado pela maré ou acompanhando os grupos de caçadores de foca que eles faziam, digamos, uns stops para conseguir mão de obra e também alimentos na região patagônica. Por outra parte, a tecnologia que os grupos aborígenes têm fariam impossível a supervivência, primeiro a chegada de estos grupos e a supervivência dos mesmos em Antártica. Ou seja, basicamente não existe nenhum indício, nenhum vestígio arqueológico que esteja mostrando uma ocupação humana anterior a finais do século XVIII, começo do século XIX, feita por grupos europeus. Tem muitas teorias, tem até extraterrestres, tem os vikings, mas até o momento, obviamente, nada disso tem sustento material científico para poder ser provado. Queria parabenizar o professor, foi muito interessante, e gostaria de saber sobre a aurora boreal, se tem uma época certa. A aurora boreal acontece no Polo Norte. A gente tem a aurora setentrional em Antártica. E ela
acontece sim em lo que seria o inverno, durante o inverno, que é um momento de escuridão, porque basicamente é quando se refletem uma série de radiação que existe na Terra no céu, sim? Então é uma série de jogo de luzes, mas que unicamente podem ser observados principalmente durante o inverno. Meu nome é Aparecida, eu sou coordenadora do Polo, mas estou transmitindo uma pergunta de uma aluna, Poliana. Ela está com vergonha de perguntar. Ela quer saber, professor, como é a forma de comunicação que existe na Antártica. A comunicação lá para os outros lugares ou entre os próprios cientistas que lá estão. É bastante heterogêneo essa questão. Eu levo 20 anos trabalhando na Antártica. A primeira vez que fui à Antártica foi em 1995 e sempre em acampamento. Então, naquela época, a forma de comunicação era o rádio. Então, através do rádio, a gente se comunicava com a base, com o barco e, às vezes, conseguíamos nos comunicar com o continente. A base Comandante de Ferraz já faz muito tempo que tem uma antena que permite a comunicação de telefone celular. Então, o que está na base, ele pode falar em telefone celular como se fosse ligação local dentro do Rio de Janeiro. ¿Sí? Então, se ele liga para Rio de Janeiro, estaria fazendo uma ligação local, e se ligasse para outro local do Brasil, seria interurbana. Atualmente, a gente conta com o rádio, que usamos todo dia, e também temos telefone satelital, que seria uma espécie de telefone celular, com o qual a gente pode falar em qualquer local do mundo, e geralmente a conexão é excelente. Os preços também. 10 anos atrás, uma ligação de telefone satelital podia custar $10 um minuto. Atualmente é $1 um minuto. Ou seja, realmente teve uma mudança muito importante, e a nova inovação tecnológica, a gente ainda não conta com isso, é a internet satelital. Então, daqui a alguns anos também a gente vai poder, no meio, isolados no meio da Antártica, ter acesso a e-mail, Skype, esse tipo de coisas. Ou seja, realmente as inovações tecnológicas são cada vez mais importantes e permitem a gente estar cada vez mais comunicado. Boa tarde. Meu nome é Rézio Nascimento e a minha pergunta se refere à questão do clima. A pergunta é o seguinte: como o continente antártico está reagindo diante da mudança climática, né? E a médio prazo, quais os impactos sobre o ciclo climático da Terra e também sobre a vida das pessoas? Ok. Ainda que não é meu tema de especialização, eu tenho, nestes trabalhos na Antártica, eu tenho falado muitas vezes durante a viagem com diferentes climatólogos, com pessoas que trabalham a mudança climática mundial. E o que me estavam dizendo é que a Antártica, a diferença do Polo Norte, ela não está sofrendo um processo de descongelamento. De fato, muitas vezes tem situações mais frias que no passado. A gente pode perceber isso quando muitas vezes chegamos ao lugar onde trabalhamos na mesma época do ano e tinha vezes que praticamente não tinha gelo, e agora o gelo está muito mais forte, não? Mais intenso. Então, basicamente, não estou afirmando que seja assim de forma categórica, porque é uma discussão, como estava dizendo eu, entre os meteorólogos e pessoas que trabalham no clima. A Antártica não estaria sofrendo um processo de calentamento global como acontece no Polo Norte. Só uma coisa, esclarecendo que se acontecesse um descongelamento da Antártica, isso teria implicâncias desastrosas para o resto do mundo, porque o nível de costa podia subir de 3 a 5 metros, pelo que grande parte das cidades que ficam na beira do mar ficariam alagadas. Obrigado, Edson. Meu nome é Adiel de Muriaé, Mário Macedo, 8º ano. Eu queria saber o que vocês fazem com os lixos produzidos aí.
es una pregunta bien interesante, porque también eso es una de las mudanzas que tem acontecido en los últimos 20 años, producto de este Tratado Antártico. En la década de 90 teve en Madrid una reunión de este Tratado Antártico y se creó que se conoce como Protocolo de Madrid, en el cual fue instruido que no puede ser introducido ningún tipo de fauna o flora externa. Eso significa que los trinés que eran movimentados por los cachorros tuvieron que ser removidos de Antártica. Tem varios filmes que tratan sobre esa cuestión. No puede ser introducido ningún tipo de semente o de cultivo externo, y a gente não pode deixar nenhum tipo de lixo em Antártica. E quando estou falando isso, até nossos próprios dejetos têm que ser transportados. Ou seja, temos, em nosso caso, banheiros químicos, e nossos dejetos são, quando termina o acampamento, são levados para o continente para ser processados e, digamos, descartados en este local. A mesma coisa o que seria xixi, ¿sí? Ele não pode ser feito em qualquer local. Ainda você tem os elefantes marinhos que podem, digamos, produzir o que 50 pessoas em um dia, mas esse é o hábitat natural deles. Em nosso caso, também o xixi tem que ser ou transportado ou pode ser descartado no mar. Então, uno tem que ir a mar para jogar depois a lata ou a garrafa onde durante o dia fez seu xixi. Dentro das pesquisas fenomenológicas que o senhor comentou, quais alguns resultados que vocês têm observado e constatado dentro dessas pesquisas relacionadas às percepções humanas, dentro do enquadramento e verificação das formas de viver dessas pessoas? O que vocês têm de dados já concretos nas suas pesquisas? Bom, por um lado, é interessante porque ainda que estamos trabalhando com fenomenologia, a parte de tacto é algo que utilizamos em nosso dia a dia fora da Antártica, mas na Antártica estamos sempre cobertos. Então, por exemplo, como reconhecer uma pessoa, o sexo da pessoa, quando você está vendo uma espécie de astronauta? Então, a partir dos movimentos dessa pessoa, começamos a reconhecer quem é homem e quem é mulher. Às vezes, as cores. Também tocar as coisas. É difícil porque sempre a mão está congelada. Então, o tacto se transforma, somos torpes com essa roupa. Então, estes elementos são também questões que os grupos que estamos estudando de 250 anos atrás também passavam. A forma de organizar o espaço. Então, a gente, por exemplo, vai levando um diário com que coisas nos chamam a atenção. Como organizaríamos esse espaço se a gente não tivesse um GPS? E, obviamente, sempre utilizamos a linha de costa, o movimento do sol, utilizamos também aqueles elementos geográficos que têm maior destaque, dentre outras coisas. E todo isto também o estamos comparando com os documentos escritos, a cartografia das pessoas do século XIX. Como eles chamavam os locais, que espaços chamavam a atenção deles. Dentro desta linha, outra coisa que estamos fazendo é um banco de dados com as fotografias. Porque, bom, tira uma fotografia daquela coisa que chama a atenção. E, através do tempo, as pessoas que vão pela primeira vez à Antártica tiram 50.000 fotos de pinguins. El que já foi 4 ou 5 vezes à Antártica já não tira fotos de pinguins, tira muito poucas fotos. Então, novamente, isso vai permitindo construir de que forma existe uma adaptação das pessoas frente a essa regularidade desse espaço que é ao início completamente distinto, falto de significados e depois passa a ser parte de sua cotidianidade. Tem vários artigos publicados de nossa equipe sobre esta temática. Você pode encontrar tanto no site do projeto como no site academia.edu. Você coloca meu nome, André Sarankin, e aí vai aparecer pelo menos temos já publicados uns 30 artigos e uns 3 livros.
Meu nome é Antônio. A preocupação é o seguinte: o que a Organização Mundial tem feito sobre a dizimação dos animais da Antártica, dos animais marinhos? Bom, novamente não é o meu tema específico de trabalho, mas existe grande quantidade dos projetos que o Brasil desenvolve tem a ver com o monitoramento das colônias de animais na Antártica. E pelo que eu tenho falado com os biólogos, ainda que as quantidades de animais nunca se recuperaram aos níveis de início do século XIX, existiu sim um crescimento importante destes animais, o que permitiria, em certa medida, garantir a preservação da maioria das espécies, pelo menos por um futuro próximo. O único animal que tem um pouco mais de problema é a baleia, já que o Japão, ele desenvolve, as pesquisas que ele desenvolve na Antártica implicam a caça de baleias, teoricamente para fins científicos, mas de fato todo mundo sabe que é uma excusa para, digamos, manter a caça dos animais, que é muito valorizada dentro da culinária japonesa. Uma coisa mais que, voltando à pergunta anterior do colega professor de geografia, outra coisa que a gente está fazendo e que eu acho importante é experimentar os sítios arqueológicos. Geralmente o arqueólogo que fazia um desenho do sítio, colocava uma fotografia e pronto. O que estamos, em nosso caso, é utilizando nosso corpo para nos deitar no sítio, utilizar o mobiliário deles eram geralmente ossos de baleia. Então nos sentamos no sítio, nos movimentamos, deitamos, para poder ter uma outra relação com esse espaço que não está dada desde uma visão visual. Se tem cheiro ou não tem cheiro, você vê uma foto e não está dizendo nada. Agora, estando no sítio, podemos ver se realmente quantas pessoas podiam estar nesse local sem se sentir muito apertadas, etc, etc. Então, acho que esta é outra das linhas dentro do projeto fenomenológico que merecem ser mencionadas. Meu nome é Dinon e eu queria saber se existe alguns critérios ou legislação específica para que um país ou um determinado grupo de pesquisadores possa entrar na Antártica e fazer alguma pesquisa, e se tem alguma lei específica de proteção ou se é mais ou menos como se faz aqui com a nossa Amazônia. De fato, para poder desenvolver uma pesquisa na Antártica é um processo bastante complexo. O primeiro é apresentar um projeto ao CNPq, que vai avaliar o mérito científico do projeto. Depois, esse projeto, aprovado pelo CNPq, é avaliado por o Ministério do Meio Ambiente, que vai ver o impacto que esse projeto tem. E depois disso, tem que ver com a Marinha, se o Brasil tem a logística necessária para poder apoiar esse projeto. Então, é um processo bastante complexo. Uma vez aprovado tudo, todo ano a gente tem que encaminhar um relatório, digamos, um formulário com as atividades que vão ser desenvolvidas, que também vai ser reavaliado por o Ministério do Meio Ambiente, comunicado ao Tratado Antártico, ou seja, tem uma comunicação internacional, e uma vez aprovado é que a gente recém aí pode ir para a Antártica para fazer esse trabalho. Ou seja, é bastante complexo e extremadamente cuidado para evitar qualquer tipo de dano ao meio ambiente, que, por sua vez, possa se transformar em uma queixa formal do Tratado Antártico, das nações que compõem o Tratado Antártico, contra o país que fez, digamos, a coisa mal feita. Ok, meu nome é Sérgio, mais uma vez, até não me apresentei, eu sou chefe do setor de Paleontologia, História e Ciência Natural do município, e queria fazer uma seguinte pergunta. Você já tem algum parâmetro sobre o descongelamento das calotas polares aí na Antártida? Bom, como mencionei antes, não sou geólogo nem glaciólogo, mas o que eu falei com meus colegas que vão para a Antártica, o que estavam dizendo é que não existe uma situação de
de perigo inminente. Y que también lo que se discute es ese aquecimiento global. ¿Es producto de variaciones cíclicas naturales o de fato tiene a ver con emisión de gases poluentes por parte del ser humano? Entonces es una discusión que ainda, digamos, no tiene una respuesta definitiva. A mesma coisa na Antártica. A maioria das pessoas com as que eu falo acreditam que a Antártica não corre perigo, mas tem exceções que estão falando sobre, por exemplo, alguns anos atrás teve um desprendimento da barreira de Larsen, de gelos, com uma espécie de iceberg que tem um tamanho de 500 kilómetros por, não lembro se por 100 kilómetros, que se desprendió del continente. Entonces, básicamente, estas son las informaciones que son pasadas para mí pelos especialistas, mas eu não sou uma pessoa que possa opinar de forma definitiva sobre o que está acontecendo. Bom, gente, então a gente vai fechar essa rodada de perguntas. Gostaria de agradecer aos polos, as pessoas que participaram aí do debate. Agradecer também ao professor André Zaranquim. E semana que vem tem outro café científico. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.